Olá, aluno, seja bem-vindo a esta aula, na qual nós vamos tratar de dois conceitos importantes da estatística e da probabilidade. Nós vamos falar de um conceito importante das medidas de tendência central, a média aritmética, e vamos tratar do cálculo simples da probabilidade. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e eu convido você, então, ao início da aula. Acompanhe comigo no quadro. Então, a média aritmética, ou simplesmente média, corresponde à divisão da soma de todos os valores de um conjunto de dados pela quantidade de valores desse conjunto. E aqui eu trago um exemplo para que possamos aplicar essa ideia da média aritmética. Então, como apresentado, a média aritmética corresponde à divisão da soma de todos os valores pela quantidade de valores. Então, eu primeiro somo e depois eu divido o resultado dessa soma pela quantidade de dados. Então, vamos ao nosso exemplo. Calcule a média aritmética do conjunto abaixo. Então, nós temos 5, 7, 8, 9 e 11. Então, nós primeiro vamos somar esses valores. E depois nós vamos dividir o resultado pela quantidade de valores. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dados. Então, nós vamos dividir por 5. 5 mais 7, mais 8, mais 9, mais 11 é igual a 40. 40 dividido por 5 é igual a 8. Então, o 8 é a média aritmética do nosso conjunto de dados. A ideia das medidas de tendência central, de um certo modo, é resumir o conjunto de dados por meio de um único valor e que esse valor seja representativo. Então, para o nosso exemplo, a média aritmética, o valor que representa o todo, o conjunto, é o número 8. Existem outras medidas de tendência central, como a moda e a mediana, mas para a aula de hoje nós tratamos apenas da média aritmética. Agora vamos falar de um outro conceito já no âmbito da probabilidade. Acompanhe comigo no quadro. A probabilidade é um número que resulta da razão, e quando eu falo em razão, eu me refiro à divisão entre o número de casos favoráveis de um determinado evento e o número total de casos possíveis. Então, eu posso escrever em linguagem matemática que a probabilidade de que um evento ocorra é a razão, ou seja, o resultado da divisão entre o número de casos favoráveis, que aqui eu estou indicando por N de A, dividido pelo número de casos possíveis, que eu indico por N de S. Vejamos um exemplo. E aqui uma observação, desde que os resultados possíveis sejam igualmente prováveis, ou seja, que todos os casos que eu estou analisando tenham a mesma possibilidade de ocorrência. Agora o nosso exemplo, aqui eu trago uma questão que caiu no vestibular da PUC do Rio em 2008, e a questão traz o seguinte enunciado. A probabilidade de um casal com 4 filhos ter 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino é... E aí nós temos as alternativas, 60%, 50%, 45%, 37,5% ou 25%. Então, no cálculo da probabilidade, quando eu tenho um contexto, uma situação a ser analisada, eu preciso pensar basicamente em dois casos, em duas situações. Qual o número de casos possíveis, o que pode acontecer, e o número de casos favoráveis, ou seja, os casos que sejam favoráveis ao que eu quero. Acompanhe comigo no quadro a resolução. Então, eu primeiro vou descrever aqui os casos possíveis quanto às possibilidades do sexo dessas crianças. Então, eu tenho que as 4 crianças sejam mulheres, e aqui eu indico o sexo feminino por M, mulher. Outra possibilidade é que eu tenha, entre as 4 crianças, 3 que sejam mulheres e uma criança que seja homem, que eu indico pela letra H. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades
para essa situação, 3 mulheres e um homem. Porque a ordem, nesse caso, faz diferença. Né? As 3 mulheres nascendo primeiro, depois a quarta criança sendo um homem, primeiro uma mulher, segundo uma mulher, terceiro homem, quarto uma mulher, e assim por diante. A outra situação indica o nascimento de 2 mulheres e de 2 homens. E aqui, novamente, eu escrevo todas as possibilidades para o nascimento de 2 mulheres e o nascimento de 2 homens, com a ordem importando. Outra possibilidade é o nascimento de uma mulher e 3 homens. Aí, novamente, eu descrevo as possibilidades considerando a ordem do nascimento. E, por fim, as 4 crianças sendo do sexo masculino. Eu tenho 4 homens. Então, eu já descrevi os casos possíveis. Dentre esses casos, quais são os favoráveis? Eu tenho que os casos favoráveis são aqueles que eu tenho 2 mulheres e 2 homens. Tendo descrito os casos possíveis e tendo descrito os casos favoráveis, vamos então ao cálculo da probabilidade. Eu preciso determinar o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, nessa situação, ao contarmos todas essas possibilidades, eu terei 16 casos possíveis. Casos favoráveis, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos favoráveis. Então, a probabilidade será determinada, estou corrigindo aqui, 16 casos possíveis e 6 casos favoráveis. Então, a probabilidade será determinada pela divisão entre o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis. Então, eu escrevo a probabilidade, vou chamar esse evento de A. Então, a probabilidade de que o evento A ocorra, nascimento de 2 homens e 2 mulheres, é igual à divisão entre o número de casos favoráveis, 6, pelo número de casos possíveis, 16. 6 dividido por 16 é igual a 0,375. Eu posso representar esse resultado, tanto na representação decimal, como também na representação percentual. Basta multiplicarmos por 100 e obteremos o resultado percentual. Ou seja, 37,5%. Então, para a nossa questão, nós temos que a alternativa correta é a alternativa D, que traz o valor de 37,5%. Então, nesta aula, nós tratamos de 2 conceitos importantes, um da estatística, relacionado com as medidas de tendência central, a média aritmética. Então, reforçando, para o cálculo da média aritmética, nós devemos somar todos os valores do conjunto e dividir o resultado pela quantidade de valores. E o outro conceito é o conceito de probabilidade. Então, para a probabilidade simples, nós fazemos a divisão do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. E eu posso representar o resultado tanto da forma decimal quanto na representação percentual. E aí basta multiplicarmos aquela representação decimal por 100. É isso na aula de hoje. Eu agradeço a sua participação e até a próxima.